Pessoal, boa noite. O pessoal que está no Instagram aí. Estamos começando um pouquinho atrasado, porque ocorreu alguns imprevistos aqui. Vamos ver se alguém entra aqui para ver se está online, né? Porque no Instagram tem essas coisas. Você entra aqui, você acha que não tem ninguém. Ó, o Léo já entrou, então quer dizer que já tá funcionando aí. Pessoal, boa noite. Nós somos aqui do grupo Disruptivos, é um GC da Lagoinha, Vila da Serra. Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar aqui, esse é o nosso primeiro encontro do nosso GC. Para quem é da região aqui de Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Betim, Ibirité, Barreiro, né, Felipe? Vocês que estão aí acompanhando a gente online, faça parte do nosso GC todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui na Lagoinha, Vila da Serra. São todos bem-vindos. Nós iniciamos aqui o nosso encontro já uns 10 minutos antes, louvamos a Deus, batemos um papo aqui. E para você que está acompanhando online, a gente só entra com a palavra agora, tá? Então vocês vão acompanhar a palavra, uma série de palavras que será iniciada pelo nosso co-líder aqui, o Daniel. Ele vai iniciar com a série de palavras que tem o tema Uma Vida Sólida e Crescente. Então, se você está acompanhando hoje aqui pela primeira vez online, ou está aqui presente pela primeira vez, não perca a oportunidade de estar acompanhando essa série de palavras aqui, que vai edificar muito sua vida. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o Daniel aqui para estar iniciando as palavras. Eu vou sair rapidinho aqui do meu Instagram, do Disruptivos aqui, para dar o lugar para o Daniel chegar mais aqui e compartilhar a palavra dessa noite com vocês aqui. E mais tarde eu volto aqui para encerrar o nosso encontro e despedir de vocês, tudo bem? Dani, fica à vontade aí, fique com Deus. Boa noite para todos aí, gente. Primeiro negocinho do ano, primeiro mês, estou animado, espero que vocês também. Gente, como o Guzmão falou, a gente vou fazer uma sessão aqui, esse mês de fevereiro, com o tema que passou, Uma Vida Sólida e Crescente. Cada dia, até chegar no final, pode parecer desconexo, tá? Mas no final tudo vai fazer sentido para você ter a sua solitude e conseguir permanecer numa crescente. Como todos somos cristãos, e a nossa base aqui é a palavra, a gente vai estar sempre usando a palavra, mas como vocês bem sabem, eu também gosto um pouquinho de ciência, então de vez em quando eu vou trazer algumas coisas aqui científicas, tá? Então, nessa série, eu vou optar por ser mais breve possível, mais curto, porque eu quero aproveitar mais com quem está aqui presencialmente. Então, se você é da região, como o Guzmão falou, não está aqui, você vai perder. A gente vai conversar mais. Porque cada assunto que eu vou tratar aqui são assuntos que são bem falados, só que muitas das vezes superficialmente, e a gente não pensa neles no nosso dia a dia. E qual a interferência deles para as coisas que a gente faz, para os nossos planos, para os nossos projetos, para a nossa vida como um todo. Então, parte de um crescimento vem da gente poder debater, da gente ter essa troca de ideias. Então, eu vou privar por isso, tá? Então, as palavras vão ser rápidas, vão ser curtas, talvez não chegue nem a 30 minutos. Então, se você está vendo, venha para cá para você poder conversar também. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar hoje aqui vai ser sobre a graça, só que a gente vai falar da graça de um aspecto diferente. Todo mundo está acostumado sobre a graça, aquela que, Deus é gracioso, Deus te dá as coisas, não sei o quê. Não, você é salvo pela graça e por aí vai. Só que a gente vai levar essa graça um pouquinho mais além. A gente vai levar a graça para a questão do agir na nossa vida. Então, abrindo lá em Provérbios, não precisam abrir, só quem quiser, tá? Eu já vou ler rápido aqui. Provérbios 16, versículo 9 e Efésios 2, versículo do 8 ao 10. Provérbios 16, 9 diz o seguinte: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E Efésios 2, 8 ao 10 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Todo mundo já conhece isso, mas o que importa é agora. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para que nós as praticássemos.
Beleza, vamos falar um pouquinho sobre esses dois versículos antes de a gente falar de alguns aspectos que a graça traz para a gente. Primeira coisa, a gente vai entender que a graça faz parte, vamos colocar assim, faz parte de algo que Deus já pensou sobre nós, algo que Ele já planejou, porque a Bíblia diz que Ele já planejou nossos dias. Então perceba que a graça é aquilo que a gente vai viver, aquilo que você vai alcançar, nem na minoria das coisas é culpa sua. Hoje a gente tem uma era de super empoderamento do eu, onde você é capaz de fazer tudo. E o ser humano consegue fazer muita coisa. Só que nós cristãos não deveríamos caminhar dessa maneira. A caminhada tem que ser mais leve, mais prazerosa e mais frutificante do que a caminhada de outras pessoas que não estão com Deus. Por quê? Por causa da graça. Se Deus já planejou, Ele sabe o tempo certo das coisas chegarem até você. Ele sabe a maneira como essas coisas vão se encaixar à medida que você vai precisando delas. E Ele sabe as pessoas que Ele vai levantar para te ajudar. Ele sabe o lugar que Ele vai te colocar. Ou seja, parte da graça traz leveza para o seu caminhar, de uma maneira a qual você consegue, sem ter que se preocupar muito com o dia de amanhã, mesmo tendo planejado o dia de amanhã. Como a gente bem sabe, Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã terá suas próprias preocupações. Ele não está falando para não planejar, ele está falando para você não viver com sua cabeça lá. Da mesma maneira, a gente também não deve viver com a cabeça lá atrás, no passado, com todas as nossas dores. E aqui, Provérbios, mas o que isso aqui tem a ver com a graça? Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Parte da graça é entender que Deus está cuidando de você, que Deus é zeloso com você. É entender que Ele quer o seu melhor e que Ele já tem algo preparado para você. E que até as intenções que você tem no seu coração vêm dele, não vêm de você. É o Espírito quem coloca os desejos em você. É o Espírito quem faz você ter vontade de fazer as coisas que você faz, as coisas que você tem vontade. E isso para aqueles que nasceram de novo, obviamente. Então, repara que a nossa luta, muitas das vezes, a gente sabe que Deus tem algo para a gente. Deus usou uma pessoa para falar, ou Deus falou com você mesmo, falou no seu espírito, ou você é convicto mesmo no espírito de que tem algo para você e você sabe, Deus mexe muito para falar que aquilo é para você. E aí, gente, só um minutinho, Guzmão, seu telefone desligou aqui. Pode. Então, gente, o que acontece? A gente sabe que Deus tem algo para a gente. E o normal é a gente começar a lutar para a gente conseguir alcançar esse algo. O problema é que muitas das vezes a gente pega essa palavra que Deus deu para a gente, essa promessa, e faz dela o nosso foco de vida, esquecendo que o caminhar tem que ser em graça. E a gente coloca essa promessa, essa fala de Deus, essa palavra de Deus, como um pedestal da nossa vida, e a gente fala: eu vou conseguir. A gente esqueceu que quem deu a palavra não fomos nós, quem deu a vontade não foi nós mesmos. A intenção, o propósito não é só nosso, envolve outras pessoas, é algo maior do que a gente. E essa briga termina em entender que é Deus que guia seus passos. Quando a gente permite que Deus guie nossos passos, a gente continua planejando, a gente continua sonhando, a gente continua perseguindo, mas não somos nós os autores da história. Nós somos não é personagem que eu queria falar, ajuda aí, gente. Protagonistas. Nós somos protagonistas de um elenco a qual o diretor já te passou a fala, já te passou o lugar, que você tem que só encaixar ali. O problema é que muitas vezes a gente pega esse protagonista e quer fazer tudo do nosso jeito. Não, ele falou que eu vou vencer, sei lá, eu vou pegar a Marvel, que ele falou que eu vou lutar com o Hulk. Então eu vou usar tudo que eu tenho. Não, o cara falou para você usar isso aqui, é para você fazer isso aqui, porque isso aqui vai fazer parte da sua história. Mas você fica lutando de todos os jeitos, do seu jeito, cansa, morre tentando alcançar algo que já era para você ter alcançado, só porque você não está vivendo a maneira a qual o diretor falou para você viver. Isso é um aspecto da graça. E aí a gente chega em Efésios, e ali Paulo já tinha falado
sobre a fé, né, que é a fé que a gente vai ser salvo por ela, para que ninguém se glorie, maravilha. Mas aí ele chega num outro aspecto, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Essas boas obras aqui no original traz a ideia de excelência e traz a ideia de ser perfeito. Toda vez que no Novo Testamento fala de boas obras, está falando sobre essa ideia de ser excelente, ser perfeito e ser aprovado a Deus. Algo que vem do coração de Deus para a nossa vida, algo que vem dele para a gente fazer e externar o reino. Então olha só, primeiro ponto aqui, nós somos uma criação realizada para fazer coisas, para fazer essas obras que são perfeitas, e perfeito só vem de Deus. Tudo que a gente faz por nós mesmos, a gente já está não vivendo isso aqui, a gente já está deixando de viver. Você pode ser o bambam do negócio que você quiser ser aí, você pode ser o bambam da advocacia, pode ser o bambam da medicina, pode ser o bambam de tudo, mas se você não está fazendo por meio de boas obras, ou seja, vindo da parte de Deus o seu fazer, suas obras estão mortas, não está valendo de nada. Está valendo aqui na terra, né? Mas o celestial não está valendo de nada. E aí ele continua, as quais Deus preparou de antemão. Aqui tem outra coisa. Antes de você já estar fazendo, Deus já preparou o que você iria fazer. Cabe você entender isso e aceitar que não é você quem está fazendo, é você vivendo num plano que é muito maior do que você. E à medida que você se entrega nesse caminhar, você entende mais da graça, passa a viver mais leve. As lutas que você passa, não sei quantos de vocês já ouviu aquela pessoa falando, foi Deus que me colocou aqui, eu estou tendo luta, já orei, então é com Ele, cara. Deus vai ter que resolver. Isso é um aspecto de uma pessoa que entendeu da graça. O problema é que muitas vezes a gente tem tanto problema e a gente quer encarar os problemas com todas as nossas forças, todas as nossas potências, a gente faz curso ali, faz não sei o que, faz tudo que a gente pode para a gente realizar aquilo que Deus colocou para a gente e esquece que foi Ele que colocou. Se Ele colocou, Ele vai levantar as pessoas. A gente precisa aprender a descansar, precisa aprender a viver Salmo um pouquinho, Salmo 23, vai lá descansar nos pastos verdejantes, vai relaxar em Deus, porque se Ele tem propósito, se Ele falou, existe um propósito para tal coisa. E se existe um propósito, é do interesse dEle que as coisas aconteçam. É lógico que a gente quer que as coisas aconteçam, mas Ele tem essa vontade. Ele se alegra com isso. A Bíblia fala disso. A palavra fala que Deus se alegra em ver as coisas acontecendo conosco. E Ele quer isso. Então, corre para a graça, cara. Para de tentar lutar com suas próprias forças. Para de tentar fazer com as próprias forças. E aí, beleza, em Efésios fala disso. Então, a gente entendendo mais um pouco dessa graça, a gente consegue ter mais clareza e mais leveza. E aí tem 5 coisas. Só pegar água aqui, gente. Licença. Tem 5 coisas, tem mais, mas essas 5 coisas que eu vou falar, a graça abre as portas para a gente poder entrar nesse lugar. A primeira delas é pela graça que nós entendemos o lugar no qual estamos e conseguimos desfrutar de onde e como estamos. Ou seja, é só através da graça que a gente tira o foco da gente. Tá? Muitas culturas vão levar esse ensino para a ideia de exercer gratidão, de você exercer a gratidão. Nós, aqui como cristão, a gente tem algo melhor do que só o exercício da gratidão. Entender da graça. Se você entende da graça, você entende que você faz parte de um plano que não é seu. Os seus planos não visam só o que você visa. A Bíblia diz que maiores são os planos de Deus daquilo que a sua mente pode até sonhar. Então, quando você pensa que você sonha algo, pensa que a própria Bíblia diz que Deus tem algo bem maior para você. Ou seja, isso é um aspecto do que eu estou falando, é que a gente está num pontinho e a gente enxerga uma circunferência, Deus enxerga um todo. Ele já pensou que esse pontinho que a gente está vai atingir inúmeras pessoas. Por exemplo, é só a gente pensar num pouquinho de escala.
Se eu falo de algo para alguém, essa pessoa fala de algo para outra pessoa, essa pessoa fala de algo para outra pessoa, e por aí, a fonte da bênção, no caso, começou comigo, por exemplo, mas atingiu, sei lá, 1000 pessoas. Eu jamais vou pensar nisso. A nossa cabeça, a nossa mente, ela não consegue pensar dessa forma. Mas a Bíblia já fala que Deus já sabe dessas coisas, Ele já sabe onde que vai chegar, qual o contorno que a situação, a coisa vai acontecer. Ele já sabe aonde vai chegar as coisas. Quando a gente fica frenético em ver esses resultados acontecerem, é porque a gente ainda não está entendendo da graça. Porque a gente só percebe o super resultado daquilo que Deus já deu uma palavra, quando a gente esquece que o plano também é dele. A gente coloca o plano dele, o plano nosso. Aí, em vez de ser os sonhos de Deus, virou o meu sonho, virou a minha vontade, virou a minha perseguição. Não é mais Deus ali, não. É só eu, é só eu, é só eu. Mas Deus sempre esteve ali. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender o nosso papel e abre essa portinha. Outra coisa que a graça faz para a gente, ela quebra o empoderamento do eu, impedindo corações que anseiam por uma torre de Babel. Como eu disse, o ser humano ele tem uma super capacidade de fazer praticamente o que ele quiser. Praticamente. Se você começar a estudar mesmo, cara, você estudar a capacidade do homem, do ser humano, você fica chocado, às vezes você vai ficar até triste com sua vida. Você vai falar assim, pô, velho, o ser humano consegue fazer isso, eu não estou fazendo? Por que eu não estou fazendo? Você começa a estudar, você vai estudando e você só vai sentindo pior. Você fala, nossa, cara, eu tenho que fazer mais coisas, eu tenho que fazer mais coisas, eu não estou no meu auge, eu posso fazer mais. Porque quando você começa a estudar, você vê que o ser humano ele é uma potência, ele é uma superpotência. A Bíblia também já trouxe isso. Lá no Antigo Testamento, lá na Torre de Babel, o que acontece? Pessoas se juntam com o mesmo foco e os caras estão conseguindo fazer o que eles queriam. Até que Deus vai ter que intervir. É engraçado que na Bíblia ainda fala assim, não, eu vou ter que parar, parafraseando, tá, gente? Vou ter que parar eles, porque senão eles vão conseguir fazer o que eles querem. Isso é o Deus que criou o ser humano, falando que vai ter que parar eles, porque senão eles se tornarão imparáveis. Ou seja, já está na própria criação do homem, mesmo sem ter Deus no seu interno, no seu interior, mesmo sem fazer parte com Deus, já está no ser humano ser imparável, ser, entre aspas, incrível, vamos dizer assim. Ou seja, querendo ou não, o ser humano ele consegue, entre aspas, fazer o que ele quer. Deus falou, Deus teve que intervir em pessoas que não tinham parte com ele para poder pará-los. Beleza. Agora, quando a gente faz isso, o que a gente aumenta? Nosso ego, a nossa sensação de eu posso tudo. No cristianismo a gente entende que não é bem assim que a banda toca. E aí o que a graça faz? Te coloca no seu devido lugar. Você faz coisas grandiosas, mas dedinho sempre para cima, a honra e glória é toda dele. Por quê? Nenhum ser humano nasceu para ter glória. Só você colocar agora a pessoa fica meio doida, cara. Ela perde. Então, a graça te leva nesse lugar, onde você consegue conquistar coisas e não suprir buracos emocionais e não criar um monstro dentro de você no sentido de eu sou um individual, eu faço o que eu quero. A graça te coloca no todo. Outra coisa que a graça faz é permitir a leveza no fazer, que é o que eu já falei. A leveza, ela é extremamente importante para uma melhor performance. E aí, falando um pouquinho aqui do cérebro, o que acontece no cérebro? Quando a gente não tem leveza para as coisas que a gente faz como um todo, seja no trabalho, seja na área social, seja em casa, seja na família, seja em atividade física, seja até mesmo no lazer, se você não está leve, o seu desfrutar e o seu desempenho cai automaticamente. Porque a sua mente, ela trabalha melhor estando leve. Se você vai estudar, você quer reter alguma coisa, a melhor maneira de você absorver o conteúdo é estando leve. Se você quer desfrutar de prazeres da vida, sei lá, até mesmo a felicidade, você quer desfrutar de alegria, o melhor jeito é você estando leve. Se você quer resolver problemas, o melhor jeito de você pensar na resolução do problema é você estando leve. Isso não sou eu quem está falando, é a ciência. Estuda um pouquinho que você vai saber. Ou seja, a graça, ela te leva para esse lugar de leveza. A
Já viu aquele tipo de pessoa que, velho, a vida da pessoa tá um caco. Tá aquele negócio que, nossa, você olha pra ela, dá até dó. E a pessoa tá toda de boa, toda sossegada, feliz da vida, fala, não, vai resolver. Tipo, ela tá fazendo as coisas. Mas aí você pensa, não, se fosse eu no lugar dela, eu ia estar desesperado, cara. Eu ia estar louco, eu ia estar não sei o quê. Mas é porque você não pegou a graça que a pessoa tem. Naquele aspecto, naquela situação, ela entendeu de uma graça melhor. Em outras culturas, como essa leveza é tão importante, tem algumas práticas que ainda ajudam, até saindo um pouquinho da concepção de graça. Se você meditar, vai te ajudar. Se você fizer visualização, vai te ajudar. Se você fizer exercício, vai te ajudar. A sua alimentação vai te ajudar. Todas essas pequenas coisinhas te ajudam a manter um pouco mais de leveza. Mas você quer leveza constante, entenda da graça. Entenda que não é seu, entenda que não é para você. Entenda que você faz parte de algo que o diretor criou e você é só um protagonista que ele selecionou para fazer tal papel. E você pode ser uma estrelinha, você pode virar uma estrela, mas não foi você que escreveu o roteiro, não foi, você pode ganhar prêmios, mas não foi você que fez a história. Você pode ganhar não sei o quê, mas não é seu. O prêmio é do cara. Foi ele que fez, ele te buscou, ele quis. Por que ele quis? Porque ele quis. E você não tem nem que perguntar nada, é só isso, só aceita. A outra coisa que a graça faz pra gente, ela nos faz entender que fazemos parte de um todo. Ou seja, ela alimenta o senso de propósito. Então, não existe propósito se não envolve pessoas, tá? Todo propósito envolve pessoas. É você, sei lá, se você vai ajudar a pessoa, se você vai abençoar uma pessoa, se você vai construir algo para ajudar várias pessoas, nem que seja uma pessoa, mas propósito de vida vai envolver pessoas. A gente já falou aqui que propósito do homem é só um, né? Mas a gente está na ideia de propósitos gerais da vida. Então, propósito envolve pessoas. Como é que você pode pensar? Eu não consigo entender como é que o ser humano ele é tão burro às vezes, tão inteligente e burro às vezes. Como é que a gente pode pensar que a gente é tão capaz de transformar a vida de uma pessoa se não por graça? Tipo assim, Deus ele fez alguma, sei lá o que ele fez, cara. Deu um estalinho e falou, não, eu vou criar um sistema que as pessoas possam se ajudar. Isso é pura graça, cara. Já viu aquele de pessoa que não quer ajuda? Se a pessoa não quer ajuda, você não ajuda. Até para você poder ajudar, a pessoa tem que querer ajuda. Ou seja, não é só você. Isso já é um sistema de graça, porque não depende de você. Você pode fazer o que você quiser para você ajudar a pessoa. Pode perguntar a qualquer terapeuta, qualquer hipnólogo, qualquer psicanalista, qualquer psiquiatra. Se a pessoa não quiser ajuda, não adianta nada, cara. Você pode fazer o que você quiser. Se ela não quiser melhorar, se ela não quiser partir para a próxima ideia, partir para a próxima vida, mudar de vida, você pode fazer o que você quiser, que ela não vai mudar, que ela não vai se transformar, você pode tentar de tudo, cara. Isso já é um aspecto de graça. Por quê? Não vem só de você. Você pode gastar a sua vida tentando mudar alguém, que se ela não quiser, ela vai morrer do jeito que ela quiser e você vai morrer frustrado. Ou seja, até para você poder fazer algo que não, entre aspas, né, que não envolve os seus interesses, você quer ajudar a pessoa, não depende de você, cara. Não depende só de você. Tira o olho do umbigo, cara. E a última coisa que a graça faz, ela traz discernimento. Isso é uma coisa pouco falada. Mas quando a gente vive em graça, quando a gente entende que não é só a gente, tipo, não é só eu fazer as coisas, que as coisas vão para lá, entendendo que a gente está nesse papel, né, que o diretor colocou para a gente começa a buscar ouvir o Pai. Porque se teve alguém que escreveu, cara, se eu quero ser, sei lá, eu já fiz teatro, não sei se é alguém que já fez teatro, mas eu fazia teatro. Aí, quando eu queria realmente ser um bom personagem, o que eu fazia? Eu ia perguntar para minha chefe lá, ou para a pessoa que escreveu, as características do personagem. Como é que você pensou nesse personagem? Como é que ele é? Eu não criava na minha cabeça a ideia. Tipo, a gente gosta de surpreender, mas a gente pesquisa. E pesquisa onde? Na fonte. Quem que é a fonte da nossa vida? Quem que é a fonte dos sonhos? O Pai. A graça faz a gente entender
que mesmo aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente tem, não vem da gente, e a melhor forma de lidar com as coisas não é só aquilo que eu já estudei, só aquilo que eu tenho em mente, só aquilo que eu evoluí, só aquilo que eu já absorvi. Não, a melhor forma é correr para o Pai e pedir conselho. Por quê? Ele já escreveu, ele já sabe, ele já planejou. A graça te coloca nesse lugar de entender que você pode pedir para Ele, não tem nada de errado, que isso não vai ferir seu ego. A graça te coloca no lugar, às vezes você está com um problema ou com alguma situação nova e você vai pedir conselhos. Tem muita gente que não pede nenhum conselho em nada da vida. Isso por quê? Não está entendendo, não está vivendo isso. É mais fácil você viver isso e caminhar para isso entendendo da graça. E aí, porque a gente sabe que aquilo que não provém do Pai não é perfeito. E, voltando lá em Efésios, nós somos criados para realizar boas obras. Se não vem dele, se não tem a aprovação dele, mesmo que tenha todos os holofotes, mesmo que tenha todos os aplausos da multidão, não é perfeito, não vem dele. A gente só sabe que vem dele se ele falar ou se ele permite, se ele conduz. Se ele não conduz, nada do que a gente faz é perfeito. A gente pode ter a melhor resposta de tudo, o melhor resultado, mas não é perfeito. E essa ideia, né, do discernimento, ele alimenta o senso de viver no presente. Porque quando você foca no presente, você entende que as coisas que são no passado ficam no passado. E as coisas que vão chegar no futuro não têm que ocupar a sua mente. A sua mente é excelência no presente para que eu possa construir um melhor futuro, para que eu possa chegar aonde eu estou. Mas a gente já falou várias vezes, é se tornar eleito. E aí, eu já vou terminar aqui. Uma última coisa aqui, para você que está aí, porque a gente vai encerrar para a gente abrir, para a gente conversar aqui, é o seguinte, desses 5 aspectos, vou passar rapidamente aqui, os 5 aspectos que a graça abre. Primeiro, a gente entende o nosso lugar, conseguimos desfrutar de onde estamos e de como estamos, ou seja, tiramos nosso foco de nós mesmos. A graça quebra o empoderamento do eu, impedindo corações que anseiam por uma torre de Babel. Terceiro, a graça permite leveza no fazer. Quarto, a graça nos faz entender que fazemos parte de um todo, ou seja, não é sobre você e não é só com você. Quinto e último, a graça traz discernimento, porque a gente aprende a viver no presente pela graça também. Então, é isso. Algo para você fazer, você aí que está vendo, algo prático para você fazer. Começa a estudar um pouco mais sobre graça para entrar na sua cabeça o que é viver em graça. Começa a colocar seu joelho no chãozinho, entregar suas coisas para Deus, tanto em gratidão quanto de entrega. Pai, toma aqui, ó. Eu tenho minha casa, toma aqui, minha casa é sua. Tipo, eu tenho esses planos, entrega os planos, os sonhos também, entrega as ideias. Deus, eu estou com esse sonho, eu tenho essa visão, meu coração bate forte por isso aqui, mas eu estou te entregando. Faz o melhor, me ensina a caminhar desse jeito, começa a exercer isso, começa a fazer isso e pede a Deus para aumentar a sua concepção sobre graça. Você vai ver que várias coisas na sua vida vão mudar. Então, é isso. Você quer encerrar? Gente, a gente vai fechar aqui para a gente poder conversar aqui. Uma boa noite a vocês, uma ótima semana. Um abraço.